primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Kenzo Lui, como vocês já sabem. E antes de me apresentar, como eu falei, quero agradecer a Maurício Gandarella, que foi quem me convidou para estar tendo esse momento aqui com vocês, a todo o pessoal do diretório acadêmico. E assim, gente, o pessoal do DAEM, eles fazem esse momento aqui com vocês porque eles sabem da importância que é ter esse momento para vocês que estão começando agora, sabe? Então, eles não estão ganhando nada com isso, eles estão dedicando o tempo deles por causa de vocês, certo? Então, olhem para essas pessoas com muita gratidão, porque eles estão dando o tempo deles, a dedicação deles, enfim, para vocês terem esse primeiro momento, esse compartilhamento de informações, de ideias, para vocês que estão começando agora na faculdade. Queria parabenizar vocês também por terem passado, por terem, por conseguirem passar na UFBA no curso que vocês queriam de engenharia mecânica. Isso é show de bola. Eu lembro quando eu concluí o ensino médio e eu tinha passado na faculdade, as duas principais coisas que eu tinha em mente era o seguinte: bom, agora eu vou estudar tudo que eu gosto e vou poder levantar para ir no banheiro sem pedir permissão para o professor. Então, eram duas coisas assim mágicas para mim. Vocês vão experienciar isso em breve, quando a pandemia passar. E eu tô aqui para mostrar para vocês que, além disso, tem algumas outras coisas a mais. A gente vai bater um papo aqui, eu vou passar uma noção geral de como é a faculdade, o que é que vocês precisam desenvolver durante a faculdade, depois, para o mercado, enfim. Então, obrigado por esse momento, por eu ter a oportunidade de estar aqui compartilhando minha visão com vocês, tá? Então, gente, meu nome é Kenzo Lui, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de administração, e eu não sei vocês, mas eu, no meu período de escola, eu era muito revoltado com o sistema escolar. Eu ficava sempre perguntando para os professores: poxa, mas por que eu estou estudando isso daqui? Eu sei que o que eu vou fazer da minha vida não tem nada a ver com isso daqui que você está me ensinando. Por que eu preciso estudar e aprender reprodução de plantas e um monte de outros assuntos que, basicamente, a gente vai estudar, vai fazer uma prova, vai passar no curso que a gente quer, e esses assuntos que não tem nada a ver com o nosso curso, a grande maioria a gente vai esquecer. Então, eu sempre fui muito revoltado com isso, sempre questionei os professores. E a resposta era sempre a mesma: porque você precisa passar no vestibular, no curso que você quer, e isso aqui vai estar na prova. E o que acontece? Além disso, também, quando eu concluí o ensino médio, eu comecei a trabalhar com vendas, comecei a me desenvolver, comecei a ter contato com esse meio do mercado, meio empresarial, ver como é que são as coisas na prática, como é que o mercado se comporta de fato, como é que são as pessoas nesse ambiente corporativo. E eu vi que eu precisava desenvolver um monte de coisa, um monte de habilidade, precisava de muitas informações que não me ensinaram na escola. E aí eu comecei a aprender oratória, porque eu era uma pessoa extremamente tímida, eu não falava em público de jeito nenhum. Se tinha algum trabalho para apresentar na frente da sala de aula, eu fazia a parte escrita, a parte do slide, pedia para um amigo meu apresentar, porque eu tinha pânico, literalmente, pânico de público. E aí eu comecei a me desenvolver na prática, minha oratória, liderança, minha gestão emocional. E aí eu comecei a perguntar para mim mesmo, comecei a me questionar: poxa, isso daqui está sendo tão importante para a minha vida, desenvolver essas habilidades. Por que a gente não poderia aprender isso na escola? E foi aí que eu decidi tomar a iniciativa de criar um movimento chamado Redescobrindo a Educação, para que a gente comece a repensar o que de fato é prioridade para a vida das pessoas, porque tudo é importante, mas o que de fato é prioridade, ainda mais nesse primeiro momento da vida, né? Que é a infância, a adolescência, enfim. E dentro desse movimento, eu e outros voluntários, eu comecei esse trabalho no início do ano passado, e hoje nós temos mais de 30 voluntários, inclusive em outros estados. A gente vai nas escolas e faz de forma voluntária palestras, ensinando para os alunos os temas e as habilidades e as informações que a gente queria ter aprendido na escola, desenvolvendo isso neles. Está aqui uma palestra que eu fiz no Tales de Azevedo, aqui também no Tales de Azevedo, para o pessoal do curso de Administração e Logística, aqui no interior da Bahia.
Aqui foi para os professores do Colégio Pirâmide, porque a coordenadora tinha me convidado para fazer para os alunos. Ela gostou bastante e pediu para fazer para os professores. E aqui está o pilar principal do nosso projeto, que são os 32 temas que poderíamos aprender na escola. Né? Inteligência emocional, de que adianta, por exemplo, você ser um excelente profissional, você saber muito daquilo e você não tem inteligência emocional. Você terminar um relacionamento, por exemplo, e se afundar em depressão, e se afundar em ansiedade. Porque na vida a gente tem várias turbulências, vocês já passaram por algumas turbulências no ensino médio, no cursinho, para quem fez cursinho. É um momento desafiador, que requer muita disciplina, muita força de vontade. E momentos turbulentos vão acontecer em todas as fases da nossa vida, em medidas diferentes. Né? Provavelmente, muito provavelmente, vocês vão passar por momentos mais turbulentos do que vocês passaram. Só que qual é a diferença? Se vocês se prepararem e vocês estiverem mais fortes, no sentido de desenvolver inteligência emocional, resiliência, enfim, esses problemas, esses momentos turbulentos vão se tornando cada vez menores, porque vocês vão se tornar mais fortes, vocês vão conseguir superar isso com mais facilidade. Né? Inteligência financeira, você saber como gerir suas finanças. Eu conheço pessoas que, independente do quanto ganham, gastam tudo que ganham. Se ganhar 5 mil, gasta 5, se ganhar 30, gasta 30, e está sempre no 0 a 0. Né? Relações humanas, você conseguir aprender a se relacionar melhor com as pessoas, empreendedorismo, pensamento crítico, comunicação e oratória. Isso aqui é importante pra caramba. Isso foi uma coisa que eu, inclusive, procrastinei muito de desenvolver, porque eu era tímido, eu era extremamente tímido. Só que aí eu entendi que as pessoas tímidas, se não vencem a timidez, elas ganham menos. Literalmente isso. Independente se você é empregado ou se você é empreendedor. Porque se você é empregado, por exemplo, os cargos que são mais bem remunerados são cargos de liderança. E cargos de liderança requerem uma melhor comunicação. Você vai precisar comunicar para várias pessoas, você vai estar puxando o barco, você vai estar em reunião falando para várias pessoas. Imagina, uma pessoa tímida, ela não vai, por mais que ela tenha o conhecimento técnico sobre aquilo, ela provavelmente não chegue num cargo como esse, porque isso requer outras habilidades, outras competências. Então é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Eu não vou falar para vocês como vocês podem desenvolver isso, porque não é o tema de hoje, mas enfim. Felicidade, meditação e mindfulness, sucesso, liderança, enfim. Profissional do futuro, saúde, política. As pessoas muitas vezes não sabem nem o que um vereador faz, o que um deputado faz, enfim. Certo? Então, aqui são os principais temas que a gente trabalha, né, e que a gente acredita que a gente poderia aprender na escola. Aqui eu coloquei um print de uma reportagem do LinkedIn. 5 habilidades que as empresas mais precisam em 2019. Eu vou ler bem rápido aqui para vocês. As chamadas soft skills estão cada vez mais valorizadas. Vai dizer que você não reparou um aumento considerável no requisito capacidade de trabalhar em equipe nas vagas por aí. Profissionais com habilidades interpessoais estão ganhando cada vez mais valor nas empresas. É até meio contraditório em um mundo em que a inteligência artificial está dominando e, junto a ela, o medo de sermos substituídos por robôs. Justamente nossas capacidades humanas é que estão fazendo a diferença. Prova disso é que 57% dos líderes sêniors dizem que as habilidades sociais são até mais importantes do que as habilidades técnicas, em alguns casos, né? Diante disso, vamos à lista do LinkedIn com as 5 soft skills que as empresas mais precisam em 2019. Aí vamos para cá. São elas: criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gestão do tempo. Não tem isso daqui bem desenvolvido, não adianta você só ter o desenvolvimento técnico. Não vou dizer que não adianta, mas pouco adianta. Porque para você ser um profissional completo, você precisa ter um equilíbrio numa coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma outra reportagem aqui: 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Como assim? São pessoas que têm um currículo muito bom, que fez várias atividades complementares, que trabalhou em vários lugares, enfim, que tem pós-graduação, especialização, que tem um bom currículo. Aí ela entra naquela empresa. E aí,
porque ela é uma pessoa muito reativa, porque ela é uma pessoa que qualquer coisa estoura, ela tem pavio curto, ela não tem gestão de emoção, não sabe trabalhar em equipe, ela, enfim, tem uma série de problemas comportamentais, ela é demitida, porque ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa assim. É fato, certo? Eu vou ler aqui alguma parte, uma pequena parte aqui. O estudo leva em consideração a resposta de 1.400 executivos de recursos humanos. De acordo com Renato Trindade, gerente da Page Personal, há muitos profissionais qualificados tecnicamente, com um currículo repleto de bons cursos e atividades complementares, mas tanto repertório não é suficiente para conquistar uma boa vaga. Os profissionais precisam ter uma forte inteligência emocional e buscar novas habilidades. Então cai por terra aquele velho discurso que basta ter conhecimento, que basta estudar, basta passar nas provas e tirar notas boas. Isso é muito importante? É muito importante. Só que não é só isso. Não é só isso. Então aqui a gente tem o que um cara chamado Murilo Gun, eu acompanho bastante ele diz como habilidades generalistas e conhecimentos e habilidades generalistas e especialistas. Que é assim, por exemplo, você é especialista em alguma área dentro da engenharia mecânica. E aí você sabe muito, essa parte para baixo do texto. Você sabe muito de uma área. E o generalista é você saber um pouco de várias coisas. Outras áreas de engenharia, liderança, oratória, facilidade em criar relacionamento, gestão emocional, flexibilidade e adaptabilidade, vendas, você tem uma boa saúde. Né? O que acontece? Tem muita gente que negligencia a parte especialista, sabe pouco de muita coisa, mas não sabe muito de praticamente nada. Então, esse é um profissional medíocre, mediano. E tem também aquele profissional que só quer saber de se especializar em uma coisa e sabe praticamente nada de pequenas coisas, de poucas coisas. É uma pessoa que às vezes tem dificuldade de se comunicar, que é uma pessoa que tem problemas com emoções, enfim. Então, o bom mesmo é a gente buscar esse equilíbrio. Aí eu tenho uma postagem aqui do Instagram do Redescobrindo, que é de uma faculdade particular aqui de Salvador, que eu vi no YouTube, assim, uma propaganda, que dizia que só o conhecimento tem o poder de mudar o mundo. Aí eu fiquei pensando sobre isso, fiquei refletindo. Eu falei, sério? Só o conhecimento? Ou o conhecimento combinado com atitude, persistência e networking? Porque não adianta você ser um Einstein e você saber de muito de certas coisas e você não expor isso para o mundo. Você não saber se comunicar, você não criar relacionamento, criar contatos para espalhar o seu trabalho. Você é uma pessoa que desiste muito rápido das coisas, você é uma pessoa que não tem persistência, sabe? Uma pessoa que tem muita vergonha do que os outros vão pensar e tal, e aí você não desenvolve essa atitude, sabe? Esse dar a cara a tapa. Então aqui eu coloquei uma charge também que representa muito isso. Aí tem aqui dizendo, eu vejo que você tirou boas notas na escola e na faculdade. Agora me diz, quais são as suas habilidades? O que é que você sabe fazer? Isso no caso do Recursos Humanos, entrevistando o candidato. Ele diz, provas. Eu sei fazer provas. É uma pessoa que não desenvolveu as outras coisas. Ele tem que saber fazer provas, ele tem que estudar, tem que passar, tem que, enfim, mas outras coisas também. Porque tem muita gente que tem aquela velha ilusão que acha que diploma na mão é sinônimo de segurança, é sinônimo de garantia. No passado, talvez, mas hoje em dia essa não é mais a realidade. Ainda mais com a inteligência artificial aí, substituindo um monte de pessoas, o mercado cada vez mais pessoas desempregadas no mercado, isso aí vai ficar cada vez mais competitivo. Então, o que vai diferenciar você de quando você se formar e começar a trabalhar para as outras pessoas? São as suas habilidades generalistas e o que você sabe enquanto especialista. Você desenvolver os dois. Porque se você só ficar nos extremos, querendo muito de um e pouco do outro, você vai ser um profissional incompleto, digamos assim. Então, a inteligência é um farol que ilumina, mas que não faz caminhar. Então, busque o equilíbrio. Aí tem gente que pensa assim, me formei, agora já foi, não vou ter mais que estudar. Isso, inclusive, era uma frase minha.
Quando eu concluí o ensino médio e passei na faculdade, eu olhei assim, não, depois que eu terminar a faculdade, acabou. Porque estudar era uma coisa que eu não gostava na minha época de escola. Eu era muito revoltado com as matérias, enfim. E eu tô aqui para dizer para vocês que quanto mais rápido vocês aprenderem a gostar de estudar, a gostar de aprender, melhor para vocês, porque vocês nunca vão parar de aprender. Isso pode até doer em alguém aí enquanto eu estou falando isso, mas é a mais pura verdade. Se você parar de estudar, se você parar de se atualizar, você fica para trás. A não ser que você passe num concurso, né? Que muita gente passa no concurso aí fica acomodado. Não vou generalizar, mas é a realidade de muitas pessoas. Passa no concurso, fica acomodado porque vai ser difícil de ser demitido e não se atualiza, não busca se melhorar, enfim. Não sei se vocês aqui, alguém aqui já viu aquele filme O Estagiário, né? Tem na Netflix, um filme maravilhoso com o Robert De Niro, não sei se é bem assim que pronuncia o nome dele, mas é um filme que eu recomendo vocês assistirem, porque mostra um pouco da realidade de dentro de uma empresa. Tá? Isso aí para você, independente de você querer ser empresário, empreendedor, trabalhar dentro de uma empresa, enfim, é bem legal para você ver. Porque você vai começar a entender que uma pessoa que se destaca, ela faz mais do que o que ela é paga para fazer. Então, se você tem uma missão, digamos assim, alguém te delega alguma coisa para você fazer e você entrega somente aquilo, você é uma pessoa que, beleza, você concluiu o que você tinha que fazer. Só que se você entrega mais do que o que foi oferecido, se você começa a pensar como se você fosse dono daquela empresa, aí você se destaca. Talvez no início você não tenha uma diferença de salário, você não seja promovido, mas você dando o seu melhor, você dando 100%, como se aquilo fosse seu, você tratar aquilo como seu, você se destaca. Você se destaca. E aí, claro, que você, no caso de você trabalhar em um lugar que te permita um crescimento, porque não adianta você ter um potencial de ser uma árvore gigante e você tá dentro de um vaso pequeno. Então você precisa de espaço para crescer. E aí é você enxergar se dentro daquela empresa que você tá tem espaço para você crescer. Né? Eu tenho dois exemplos aqui para dar para vocês, que é o seguinte. Tem um primo meu que ele estava estagiando na PGE, na Procuradoria Geral da, enfim, não lembro o nome direito. E ele estava estagiando lá, ajudando os promotores e tal. E ele, com o tempo, ficou conhecido como o cara que resolvia os problemas. Já pensou uma pessoa de 20 e poucos anos ficar conhecido lá dentro como dá para ele que ele resolve? Ele estava estagiando lá porque ele estava fazendo direito na época, enfim. E sempre que alguém tinha algum problema com Excel, com impressora, com a máquina do café, com qualquer coisa, ele sabia resolver, porque ele tinha várias competências generalistas, como eu falei há pouco tempo atrás. E aí, quando você se torna essa pessoa, o resolvedor dos problemas, você se torna uma peça fundamental dentro daquela estrutura. Você é quase que, não vou dizer insubstituível, mas você é muito necessário, porque você faz mais do que você é pago para fazer. E aí você se destaca, as pessoas olham para você com bons olhos. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela criou um bom network lá dentro, criou um bom relacionamento, foi bem falado dentro daquela organização, e quando se formou, vieram algumas pessoas procurando ele para dar um emprego. E aí teve uma pessoa, inclusive um procurador, que foi conversar com ele, falando assim, olha, minha esposa, ela é dona do escritório tal, que é um dos maiores escritórios de Salvador, e eu fiz a sua indicação, sua recomendação para ela e estou marcando aqui uma entrevista para você, se você quiser. Aí ele, porra, não sei o que massa e tal, entende? Então tem muita gente que acha que tá lá para estagiar para ganhar dinheiro, né? Só que na verdade ganhar dinheiro deveria ser o motivo mais simples, o último motivo dentro das prioridades dela de ela estar lá estagiando. Ela desenvolver habilidade, ela saber como é na prática aquilo ali, porque uma coisa é você aprender dentro da sala de aula, outra coisa é você aprender no dia a dia. Lidar com pessoas que são mais reativas, pessoas que são mais egocêntricas, pessoas que, enfim. Né? Então, você saber na prática daquilo ali, você se desenvolve, você cria nome, você é visto, você pode até trabalhar naquele lugar, você vai receber recomendação, enfim. Então, é você buscar estagiar, é você, num lugar de preferência
que se você for trabalhar naquela empresa depois, você tenha uma boa possibilidade de crescimento, porque é uma empresa grande, enfim. Até mesmo se você querer ser empresário, é bom você estagiar para você saber como é lá dentro, a estrutura, como é que se organiza e tal. Tem um ditado que diz assim: se você quer abrir um restaurante, procure um emprego dentro de um restaurante, não fique só estudando do lado de fora, querendo ver como é que são as coisas. Vá lá, sinta, nem que seja você varrendo o chão, para você ter contato com aquelas pessoas, para você perguntar, para você tirar dúvida. Porque tem gente que acha que aprender é só dentro da sala de aula, e não é. Aprender você aprende conversando com um tio, com uma pessoa, com um professor. Eu já tive conversas, por exemplo, com amigos meus, eu faço administração, eu já tive algumas conversas com amigos meus que são filhos de empresários, que me ajudaram até mais do que com alguns professores dentro de sala de aula. Às vezes, né? Isso é raro de acontecer, mas é uma outra visão. Né? Você pode aprender de diversas formas, né? No livro, curso, conversas dentro da sala de aula, enfim. A educação está aí para você ver de diversas formas. E outro exemplo disso daí, de você fazer mais do que é pago para fazer, é um exemplo que meu pai me contou, tem 1 hora, inclusive, ele tem 1 hora e pouca, ele me contou, eu falei, pô, eu vou falar isso pro pessoal lá. Que assim, antes de eu nascer, tinha uma pessoa que trabalhava aqui em casa, um empregado, e meu pai, ele sempre tomava cerveja dia de sexta-feira. Ele pegava, fazia algumas atividades aqui em casa e tal, cortar o mato, enfim. E aí, num dia de sexta-feira, ele estava terminando de arrumar o mato. E aí ele pensou, poxa, não botei a cerveja no congelador. Caramba, caramba, hoje não vou tomar cerveja. Aí ele pegou, foi lá na geladeira, abriu o freezer. Quando ele abriu o freezer, tinha uma cerveja lá. Aí ele, oxi, tá aqui? Mas não foi eu que botei. Aí ele foi falar com a moça que trabalhava aqui em casa. Oh, fulana, foi você que botou isso daqui? Ela, foi, seu Carlos. Eu vi que você sempre toma cerveja dia de sexta-feira. Vi que hoje você não tinha colocado, então botei aí por via das dúvidas. Ele só faltou dar um beijo na mulher. De tanto agradecido que ele ficou. Então são essas coisas que diferenciam você. Se você tiver uma boa oportunidade de estagiar em um bom lugar, vá, dê o seu melhor. Se você tiver a oportunidade de ir para a empresa júnior, melhor ainda, diretório acadêmico também, sabe? Porque são coisas que te desenvolvem. Você vai desenvolver bastante sua liderança, sua comunicação, você vai saber a prática das coisas. Tem gente que pensa assim, não vou participar da empresa júnior nem do diretório acadêmico porque eu não vou ganhar dinheiro com isso. Só que você ganha currículo, você ganha habilidade, você ganha network, você ganha um monte de coisa. Um monte de dinheiro aí, se for o caso, né? Aí cabe a cada um avaliar a sua questão financeira, mas dentro de um estágio de uma faculdade deveria ser a última coisa que você pensar. Né? Então tem gente que ainda fala assim, não vou para aquela palestra ali porque eu não preciso, porque não vale nota. Né? Não preciso ir para aquela palestra, não é dentro da sala de aula, enfim. Gente, vocês estão na faculdade é para aprender e para se formar, e para fazer network e para se desenvolver. Não é só para estudar e passar nas provas. Isso é uma das coisas que é muito importante, mas não é só isso. Entende? Então, tem uma oportunidade de você ver uma palestra sobre alguma coisa de engenharia mecânica ou alguma coisa que vai desenvolver alguma soft skill em você, alguma habilidade comportamental, vá, se desenvolva, aprenda. Não para você ter só o certificado de estive naquela palestra, mas para você aprender o que a pessoa está passando ali para você. Sabe? Não seja aquele aluno medíocre que está lá só da sala de aula, está só interessado no que o professor está falando, estuda para as provas e acabou. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês têm que... É necessário que vocês puxem aprendizados de várias outras formas, independente de ter nota ou não. Sabe? Esse momento, esse comportamento escolar, que muitas vezes as pessoas tinham dentro da escola, eu confesso que na minha época de escola eu tinha esse comportamento, já acabou. Já acabou. Agora a brincadeira é mais séria, sabe? Não é que seja nem ruim nem boa, mas é diferente. É diferente. Agora vocês estão se preparando para o que vocês vão trabalhar, provavelmente pela maior parte da vida de vocês. Muitos aqui, né? Porque tem gente que vai ver que o curso não é esse curso que se interessa, vai fazer uma transição de carreira no futuro. Mas, enfim. Porque quando você tem prazer, quando você está interessado, quando você tem um propósito claro do que você quer,
você se dedica, você faz mais do que é pago para fazer, você dá o 100% de si, entende? Como que você define um propósito? Um propósito, assim, explicando primeiro o que é um propósito, deixa eu ver o tempo aqui, 16h33, então temos aí mais 17 minutos, beleza. Um propósito é um motivo que faz você levantar da cama, sabe? E não diga, porque eu acordo e aí eu tenho que levantar. Não. O que te motiva de fato a viver? O que você quer conquistar na sua vida? O que você quer alcançar na sua vida? Qual é a diferença que você quer fazer na vida das pessoas, sabe? Então, é quando você começa a pensar isso que a sua vida começa a ter mais tesão. Você começa a ter mais tesão pela vida. Você começa a ter mais comprometimento com as coisas. Você começa a ter mais felicidade no que você está fazendo, alegria no que você está fazendo. Porque você sabe que aquilo que você está fazendo, isso que você está passando, tem um propósito por trás. Porque tem gente que não define um propósito e aí simplesmente acorda, come, vai para a faculdade, estuda, faz a prova e aí vai levando a vida, sabe? No meio que no piloto automático, sabe? Por isso que se você define um propósito, um real motivo firme de você estar fazendo aquilo ali, você ter isso claro, você ter clareza do seu propósito, você tem muito mais comprometimento com as coisas que você faz. E aí você escolhe um trabalho dentro da área que vocês escolheram, trabalha forte nele com o objetivo final de melhorar a vida das pessoas. A sua vida, a vida de sua família, a vida das pessoas do planeta em geral, mesmo que seu alcance não seja no mundo inteiro, mas seja local. Enfim, você ter atitudes, você ter um trabalho que você sabe, olha, eu estou fazendo isso daqui porque eu sei que isso aqui vai ajudar muita gente, sabe? É que nem uma história que eu vi um tempo atrás de um pai que a filhinha estava reclamando porque ele tinha que trabalhar, né? A filhinha pequena. Papai, por que você está indo para o trabalho? Normalmente, o que os pais fazem? Ah, porque eu tenho que pagar a conta, porque, enfim. E aí, o que esse pai respondeu? Filha, porque papai está fazendo algo grande. Papai está fazendo algo que vai melhorar a vida de muita gente. E aí, um filho ouve um negócio desse e fala, meu Deus, meu pai e minha mãe são meus heróis, sabe? Porque você tem um propósito, você tem uma clareza, algo que vai servir à sociedade por trás do que você está fazendo. Então você acorda com prazer, sabe? E você vai trabalhar, você tem prazer no que você está fazendo. Você não é aquela pessoa que simplesmente fala, ah, sextou, sabe? Não é só no... Como eu posso dizer? Não é só porque a pessoa fala sextou, mas é aquela pessoa que tem aquele comportamento de querer que a semana passe rápido, porque o bom mesmo da vida é o final de semana. Só que se você acha que o bom mesmo da vida é o final de semana, você vai estar sendo infeliz em mais da metade da sua vida. Porque você não vai ser feliz na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na quinta você já começa um pouquinho, né? E aí na sexta, depois do trabalho. Aí você fica feliz na metade da sexta, no sábado e domingo até a música do Faustão. Ou a silhueta do Fantástico, né? Porque depois disso você, ah, meu Deus, amanhã é segunda-feira, que saco, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar e tal. Gente, se vocês gostam do que você está fazendo, se vocês têm um propósito forte por trás disso, não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se você está em férias. Eu mesmo, nas férias do ano passado, chegou um momento que eu queria construir conteúdo no computador para criar uma palestra, porque eu gosto de fazer isso, sabe? Tem gente que fala, porque nas férias você não pode ter nenhum trabalho, tipo, é só lazer. Meu trabalho é lazer para mim, sabe? Eu realmente gosto disso daqui, eu realmente gosto de ter esse momento com vocês, de passar minha visão, passar o que eu sei, porque eu sei o quanto que essas informações fizeram a diferença na minha vida. Hoje eu enxergo as coisas de uma forma muito mais diferente, pô. Eu era aquela pessoa que ficava pé da vida porque amanhã era segunda-feira. Ai, meu Deus, o inferno vai começar, sabe? Então, se também é um trabalho que você for desenvolver no futuro, que você realmente não gosta, repense isso, porque você vai passar o resto da sua vida trabalhando algo que você odeia, por dinheiro ou por seja lá o que for. Uma hora o dinheiro se torna uma coisa não tão atrativa se você bota na balança com todo
o desgaste de vida que você tem por estar fazendo algo que você não gosta, sabe? Tem gente que fica na sala de aula reclamando, né? Ah, que aula chata. Ah, o tempo que não passa, que não sei o quê. E fica reclamando dentro da sala de aula. Eu fico, meu Deus do céu. Você escolheu o curso que você vai trabalhar dentro dessa profissão, provavelmente pelo resto da sua vida. Você está aprendendo algo que você precisa aprender dentro desse curso e você fica reclamando porque você está aprendendo isso. Claro que tem algumas matérias, alguns professores que não são tão legais assim e tal, mas tem gente que é assim com quase todas as matérias, com quase todos os professores. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela tá brincando, é? Ela acha enfim, sabe? Tem gente mesmo na faculdade que eu estudava, dava o intervalo da aula, né? E aí tinham professores, às vezes, que iam para fora de sala para chamar os alunos para eles voltarem para dentro da sala, porque eles tinham extrapolado o tempo do intervalo. Eu falo, meu Deus do céu, velho, não é possível que isso daqui é um universitário. Olha o comprometimento que essa pessoa tem com ela mesma, é com o futuro dela mesmo, sabe? Pelo que eu conversei com o pessoal aí com o Maurício, enfim, os professores da UFBA não fazem isso, né? Graças a Deus. Mas, gente, se vocês escolheram um curso que vocês realmente gostam e vocês estão comprometidos com isso, porque vocês têm clareza de um propósito que está por trás disso que vocês estão fazendo, vocês vão dar 100% de vocês, sabe? E vocês estão comprometidos com o aprendizado de vocês. Tem gente que às vezes não fica dentro da sala porque não está conseguindo aprender dentro da sala e aí abre o livro e vai estudar. Não estou dando recomendação para ninguém, viu? Mas é você estar comprometido com o seu aprendizado, sabe? Beleza. Outra coisa que é importante a gente conversar também, nesses próximos 10 minutos que faltam, se eu não me engano são 10 minutos, é de network. A importância de você fazer network. Para quem não sabe, network é relacionamento. É você conhecer pessoas, é você se relacionar com pessoas, é você trocar experiências, trocar aprendizados, sabe? Se você está, por exemplo, no diretório acadêmico ou na empresa júnior, por exemplo, você vai fazer network, você vai conhecer pessoas do mercado, você vai conhecer pessoas influentes. E aí, essa pessoa, você pode até trabalhar com ela depois, você pode montar um negócio. Já ouviu aquela frase, vale mais amigo na praça do que dinheiro no bolso? Em muitos dos casos, isso é um fato. Porque muitas vezes você, para resolver um problema, ou para resolver um problema mais rápido, se você tem um contato, alguém que te ajude com aquilo, você resolve aquilo com muito mais facilidade. Então você está na faculdade, você busca conhecer pessoas, você não fica só naquele grupinho, só porque você gosta daquelas pessoas, que você já se relaciona e tal. Não, busca conhecer pessoas novas, conversa com elas, e aí, você pensa em trabalhar com o quê? Aí, daqui a pouco você descobre que essa pessoa tem uma empresa, por exemplo, e você poderia trabalhar nessa empresa, ou você poderia, enfim, fazer uma parceria com essa pessoa no futuro, trabalhar com alguma coisa, enfim. Tem muitas pessoas que na área do direito, por exemplo, é com o network que elas descobrem pessoas mais interessantes, digamos assim, mais comprometidas, e aí depois montam o escritório. Se elas não tivessem essa capacidade de relacionamento, esse interesse por conhecer novas pessoas, talvez não teria feito isso, sabe? Outra coisa para a gente pensar também são as pessoas que a gente mantém por perto da gente. Eu, por exemplo, eu tenho amigos de verdade mesmo, que eu posso contar. 6 pessoas. São amigos do coração mesmo. O resto são amigos, conhecidos e tal, mas amigos de verdade eu tenho 6, entende? E o que acontece? A gente acaba se tornando a média das pessoas que a gente mais tem contato, das pessoas que a gente mais convive. Se você se relaciona só com pessoas que só falam de alimentação saudável e academia, provavelmente isso te influencia ao ponto de você se tornar mais saudável aos poucos e tal. Agora, se você se relaciona, por exemplo, com pessoas que só comem fast food diretos, gente que enfim, só conversa sobre isso, 2 vezes na semana tá no McDonald's, e aí você, em contato com essas pessoas, você acaba indo para esses lugares, você acaba sendo seduzido por fazer aquilo, e você acaba se tornando, por osmose, a média dessas pessoas que você tem mais contato. Então, pense,
quem são as pessoas que você tem mais contato hoje? Porque seus amigos mais importantes para você são pessoas que você não vai afastar. Porque são pessoas muito importantes para você. São pessoas que, se você está no hospital, elas vão te visitar, sabe? Mas essas outras pessoas que não são tão importantes para você, será que elas são boas influências? Será que são... Se você, por exemplo, se relaciona com várias pessoas que só querem saber de usar droga, várias pessoas que não querem saber de estudar, várias pessoas que só ficam reclamando da sala de aula, que ficam, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Olha o tipo de influência que você tem por perto. Pessoas que às vezes não querem nada com a vida, só quer saber de festa o tempo todo. Não que festa não seja importante, mas tem gente que parece que só fala disso, que só quer saber disso. E você acaba sendo influenciado por isso. Então, além dessas pessoas que você pode contar, esses seus amigos do passado, busque também se relacionar com pessoas que são boas influências para você e que têm os mesmos valores que você. Pessoas honestas, pessoas do bem, pessoas que são gente boa e que te acrescentem e te influenciem para que você e para que isso te ajude a você realizar os seus objetivos. Porque na vida, a vida é como um barco, né? A gente não pode dar atenção para 1000 pessoas. A gente tem um espaço ali pequeno em que a gente tem que selecionar com cautela quem são as pessoas que a gente vai manter por perto, quem são as pessoas que a gente vai colocar nesse barco para a gente tocar a vida junto, sabe? Falar um pouquinho de marketing pessoal. É o seguinte, quando você vai procurar um emprego ou quando você quer montar um negócio e você, obviamente, vai estar se relacionando com outras pessoas, às vezes, para montar um negócio junto, para fechar uma parceria e tal, normalmente essas pessoas fazem uma pesquisa da sua vida. Elas olham o seu Instagram, elas veem se tem alguém em comum e conversam, enfim. Principalmente, então, se for entrevista de emprego. Eles vão querer ver sua rede social. E aí, na sua rede social, você tem um bocado de coisa que dá a entender que você não é uma pessoa... Eu não queria usar esse termo, mas uma pessoa séria, digamos assim. Você é uma pessoa que não transmite seriedade. Então, é bem bacana a gente repensar o conteúdo que a gente posta nas redes sociais. Porque se a gente, por exemplo, só posta conteúdo de festa, uma pessoa que a gente conheceu, enfim, vai olhar aquilo ali e vai falar, porra, fulano não quer nada com a vida, fulano só vive em festa. Ir pra festa é bacana, mas só tem foto de festa, só tem foto bebendo, só tem umas fotos estranhas, sabe? Então, repensar, dá uma pensada nisso daí. Outra coisa, tatuagem. Eu, particularmente, eu vou fazer uma tatuagem, certo? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vou fazer. Mesmo se eu fizesse o curso de engenharia mecânica, mesmo se eu fizesse o curso de engenharia mecânica, eu faria. Por que que eu digo isso? Porque, conversando com algumas pessoas do curso, inclusive algumas pessoas da AEM, eu perguntei como é que é o mercado em relação à tatuagem, como é que eles enxergam isso, existe ainda preconceito pelas pessoas mais velhas e tal, e o que eles disseram das pessoas que eu conversei, alguns ainda têm, mas isso está sendo diminuído com o tempo. Então, qual é a minha recomendação? Você ainda não fez uma tatuagem e quer fazer, de preferência, faça num lugar que não fique que você consiga cobrir, por exemplo. Então aqui eu botei um exemplo aqui bem escancarado, uma na testa, uma na nuca e o outro na mão, sabe? Então, se quer fazer uma tatuagem, de preferência, você faz nas costas, no braço e tal, que você vai cobrir com a camisa social. A recomendação é uma opinião minha, tá? Se você pensa diferente e quer fazer de outro jeito, tudo bem, é a escolha de cada um. Só estou passando a minha visão. E o marketing pessoal das roupas, o dress code, que é a forma como você se veste para ir para os lugares. Imagina você, por exemplo, numa reunião ou numa entrevista de emprego. E aí você tá vestido aqui, que nesse cara, né? O de camisa rosa, e o outro aqui que tá de camisa social, tá de calça social, enfim, tá arrumado. Enfim, qual desses dois transmite mais seriedade? Transmite mais... Enfim, as pessoas julgam. Isso é um fato, sabe? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, que isso é bom ou ruim, mas se vocês vão procurar um emprego, se vocês vão começar um negócio, vocês, inicialmente, pelo menos, é bem interessante que a gente jogue conforme as regras do jogo, enquanto a gente não pode criar as próprias regras. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem que a vida
é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Por que isso? Porque tem gente que começa a fazer uma coisa e aí dá 100% de si e tal. Por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de leitura, não tem o hábito de ler um livro. E aí ela decide, não, a partir de hoje eu vou ler 50 páginas por dia, todos os dias. E ela vai lá, primeira semana consegue, segunda semana consegue, terceira semana ela já não consegue, e enfim. E aí se desestimula mais à frente. Então, o que é isso? É você não é dar esse gás insano logo de início, é você entender que a vida é uma maratona. Não é para você dar esse gás numa corrida de 100 metros. Então, por exemplo, você vai começar uma academia. Isso estou dando exemplo, mas é para a vida, inclusive para o curso de vocês. Você vai começar a academia. Você nunca malhou. Você vai começar a malhar 6 vezes por semana? Não, começa 3 vezes por semana. Depois que você acostumar com essa rotina, com esse dia a dia, aí você vai aumentando 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, e aí você vai vendo como é que você se adapta em relação a isso. Então tenham calma, façam as coisas com tranquilidade, com muita paz, muita luz para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e que a força esteja com vocês. Se vocês puderem também, acompanhem o perfil do Redescobrindo Educação. É o redescobrindo.oficial, se vocês quiserem ajudar a gente nessa causa de levar para as escolas as informações e desenvolver nos alunos as habilidades que a gente queria ter aprendido na escola.